O que acontece? Nessa aula de hoje, a gente fecha o conteúdo todo a um, já está até passando da hora de encerrar. E aí eu vou propor mais algumas atividades avaliativas para vocês, coisa tranquila, um questionáriozinho assim. Vai ver essas perguntas, esses slides, mas perguntas bem superficiais mesmo, até porque eu não posso avaliar vocês em máquinas térmicas, né? Em fluidos ou em estruturas. Mas pelo menos assim, vai ser uma coisa bem superficial mesmo, que uma passada de olho nos slides você consegue responder o questionário. Bem superficial mesmo, só para poder avaliá-los. E também eu vou passar um artigozinho para leitura, só para leitura mesmo, sem avaliação, mas só para vocês, só porque é interessante, sobre fontes de energia alternativa. Tá? Que hoje assim, é algo que está muito em voga, né? Fonte de energia alternativa é algo que a gente precisa estudar constantemente, né? Então a gente tem um artigo, e o que eu acho interessante de artigo é que o artigo tem informação de uma maneira mais direta, mais curta. Você pegar um livro para ler, você vai pegar um livro de 100 páginas, que às vezes um artigo de 12 vai trazer a mesma informação. Então, vai trabalhar com artigo. Na aula de hoje, vou falar um pouquinho sobre sistemas térmicos em geral. A gente começa falando de máquina térmica. Cara, na engenharia mecânica isso é essencial demais. Falar de energia, falar de calor, é 50% da engenharia mecânica. Ainda mais quando a gente vê a revolução industrial, né, as máquinas a vapor que surgiram, e isso fez com que o mundo evoluísse de uma maneira exponencial, né? E aí através, cara, se você for olhar, engenharia chama engenharia. Tecnologia chama tecnologia, desenvolvimento chama desenvolvimento. Hoje, o desenvolvimento que mais nos chama atenção é o desenvolvimento em tecnologia da informação. O que mais chama atenção são a evolução dos computadores, dos smartphones, as coisas que mais chamam atenção. Mas nada disso teria acontecido se não fosse o boom industrial da Revolução Industrial. Porque antes da Revolução Industrial e do sistema de produção em massa, a necessidade das tecnologias era muito menor. Então, com a Revolução Industrial que mudou o mundo, fez com que houvesse uma maior demanda por novas tecnologias. E aí se começou um desenvolvimento mundial que, assim, o que o mundo se desenvolveu de 1800 para cá não se compara com nenhuma outra era da humanidade. Nenhuma outra era da humanidade. Por quê? Desenvolvimento chama desenvolvimento. Tecnologia chama tecnologia. E, consequentemente, engenharia chama engenharia. Então, a Revolução Industrial foi um boom de desenvolvimento, onde vieram os carros, onde vieram as máquinas a vapor, onde vieram muitos meios de transporte, fez com que houvesse a necessidade de novas tecnologias. Quem ia pensar em sonar essas tecnologias que envolvem a aviação se não tivesse o avião? Essas tecnologias que envolvem o transporte se não tivesse os carros? Então, a Revolução Industrial, ou as grandes máquinas, né, de construção, aí, de produção, que hoje são amplamente tecnológicas, mas as tecnologias foram desenvolvidas porque essas máquinas necessitaram dessas tecnologias. Então, quando a gente fala de calor, o estudo do calor ele foi assim, a base para grande parte do desenvolvimento de engenharia. Tá? E aí a gente fala de máquina térmica, que é um dispositivo que vai transformar justamente calor em trabalho, ou seja, energia mecânica, e aí ela vai ser uma máquina térmica. Bom, é bom falar um pouquinho sobre as grandezas, isso aqui a gente vai detalhar muito na segunda parte do conteúdo, mas só para poder deixar claro, você tem o quilograma, o metro e o segundo, que são as bases do SI, e o Kelvin, não confunda, Celsius não é a unidade padrão, embora seja a que a gente mais usa, mas temperatura padrão precisa ser a temperatura absoluta, cujo zero é o zero absoluto, e essa temperatura é o Kelvin no SI. No sistema inglês, você tem o libra-massa, pé, segundo, e também não é o Fahrenheit, que é o que eles usam nos termômetros das cidades, usam nas temperaturas do corpo, é o Rankine.
Qual a diferença do Rankine para o Fahrenheit? As duas têm a mesma magnitude, igual Celsius e Kelvin, tem a mesma magnitude, porém a Rankine é absoluta e a Fahrenheit não. Bom, e aqui mostra uma variação das escalas, né? Aqui você tem a escala Kelvin a Celsius, sistema internacional, Fahrenheit e... Opa, aqui está errado, aqui era para ser Rankine. Não, é isso mesmo. Fahrenheit e Celsius também, comparando as escalas. E aqui são as expressões algébricas, tá? Isso a gente aprende também ao longo do curso, como deduzir as expressões. Isso é matéria do segundo ano do ensino médio, mas a gente revê também. Beleza? E aí você tem essa temperatura Celsius comparado com Kelvin e com a Fahrenheit. E ainda tem a Rankine, né? Que é Fahrenheit mais 459. Aqui o Rankine seria 0 também. E aí, medidores de temperatura. Quando a gente fala de escala, a gente fala de medidores. São vários tipos de medidores diferentes, né? Hoje está muito em voga esse termômetro a laser, né? Eu já utilizava muito isso na área industrial, mas com essa pandemia do coronavírus, se viu no termômetro a laser uma maneira fácil de você evitar o contato e conseguir medir a temperatura de uma maneira fácil e rápida de uma pessoa, tá? Temos os termômetros digitais. Temos também os termômetros que envolvem a dilatação térmica de líquidos, que é o famoso termômetro de mercúrio, que era o mais usado aí, né? Foi o mais usado por muito tempo. Hoje as tecnologias têm mudado isso. Tem pirômetro de contato também, que a gente usa muito na área industrial. Para você ter ideia, eu trabalhei numa empresa que mexia com pintura. Mas pintura, eu não imaginava o tanto de engenharia que tem por trás da pintura industrial. Não imaginava. O tanto de questões técnicas que você tem. Você tem que ter um medidor para temperatura. Se a temperatura da tubulação não tiver, do equipamento, não tiver na temperatura correta, você não pode aplicar a tinta. É por isso que a gente pinta as coisas em casa e cai fácil, né? Você vai pintar alguma estruturazinha metálica em casa e rapidinho está descascando. Porque tem uma engenharia danada por trás da pintura. Pintura é um negócio de doido. Eu já peguei procedimento de pintura que tinha 5 demãos. Uma demão de primer, né? 3 demãos intermediárias e uma de acabamento. Na área da selama e tal, 5 demãos. Fora que, por ser uma área de muito pó, tinha que ter todo um cuidado na aplicação das demãos. 5 demãos. Dava 1,2 milímetros a soma das 5 espessuras. Mais de 1 milímetro a espessura da tinta. Por quê? Porque pintura não é só para deixar bonitinho, colorido. É uma proteção anticorrosiva. E aí tem que medir a temperatura, tem a temperatura ideal. A gente tinha também o termigômetro, que media até a umidade do ar para saber se podia aplicar. Então, assim, só aí uma coisa que nem parece nada a ver com calor. A temperatura influencia na aplicação de uma tinta numa tubulação. Calor específico, né? Esse calor específico é a capacidade que o material tem de aumentar a sua temperatura quando recebe uma quantidade de calor, tá? Quanto maior o calor específico, quanto maior esse calor específico, mais dificuldade ele tem de ter uma mudança de temperatura. Ele precisa de mais calor para mudar a sua temperatura. A água, ela tem um calor específico de 1000 calorias por grama Kelvin, ou seja, ela precisa de receber, 1000 não, aqui é 1,000, ou seja, precisa receber 1 caloria para 1 grama de água aumentar em 1 grau Kelvin. É isso que significa calor específico. Então, um café desse, eu quero aquecer uma água de 0 a 90 graus para fazer um café. São 100 gramas de água. Então, eu tenho que adicionar 100 gramas vezes 90 graus vezes esse 1, que é o calor específico. É a formulazinha do segundo ano do ensino médio também. E aí tem os materiais de cada um dos dispositivos aí que a gente usa na área industrial, né? Percebe-se que os materiais que têm um calor muito baixo, os materiais são mais condutores, né? Os mais altos já precisam de mais calor.
Beleza? A água é mais alta por quê? Porque ela é líquida, então isso dá uma diferença considerável em relação aos que são sólidos, né? Aí você percebe que a lã de vidro, tijolo, areia, tudo na casa de 0,2, o cimento, já ouro, 0,03, 6, 7 vezes menor. O mesmo calor aplicado no ouro e no lã de vidro vai fazer com que o ouro aqueça 7 vezes mais, tá? Por causa do seu calor específico. A gente vai falar muito também ao longo da engenharia sobre substâncias puras que é onde tem uma composição química invariável, homogênea, e também fase, que é identificado por uma organização molecular distinta, tá? Não é diferenciada por nada mais do que organização molecular. O que diferencia a água do gelo? O que diferencia a água do vapor de água? Organização molecular. Só isso. É lógico, né? Temperatura que vai influenciar, mas na organização molecular. O gelo é H2O, a água é H2O, o vapor da água é H2O. Qual a diferença? Na água, as moléculas estão organizadas de uma maneira que elas têm certa liberdade. No gelo, compacta, sem liberdade nenhuma. E no vapor da água, com total liberdade. Essa é a diferença. Essa é a diferença, tá? De uma para outra. E aí mostra aí, né? Água líquida, aí com injeção de calor vai surgindo vapor da água, meio água líquida, e depois você tem só vapor d'água. Beleza? Só vapor d'água. E aí a gente vai estudar muito sobre vapor d'água. Muito mesmo. Vapor saturado, vapor superaquecido. Por exemplo, esse vapor que a gente vê saindo de algum lugar, se você o vê, significa que ele é um vapor saturado, que é um vapor com gotículas de água no meio dele. Você está vendo as gotículas de água, né? Vapor superaquecido já precisa de uma pressão muito alta e de uma temperatura muito alta, porque você nem vê ele. Inclusive é muito perigoso em área industrial, o vapor superaquecido. Por quê? Você tem um furo na parede de um tanque, de alguma coisa, que o vapor é superaquecido. O vapor começa a condensar quase que 1 metro para fora já. Até isso você não vê. Se você passar por ali, você pode ser decepado por causa daquela pressão e daquela temperatura. Obviamente que vapor superaquecido são, assim, algumas poucas linhas de uma área industrial. A famosa vapor de alta, que a gente chama, né? Que é alta pressão, alta temperatura, para ser um vapor superaquecido. A gente estuda muito isso em termodinâmica. Também tem o diagrama, temperatura, volume para água, tá vendo? Essa aqui é a linha de saturação, temperatura, volume, vapor saturado, líquido saturado, né? E acima é o vapor superaquecido, tá? Ponto crítico. Isso aí é para água. E acontece para várias substâncias. Quais são as substâncias que a gente mais estuda essas propriedades? A água. Por quê? Porque a água é o principal fluido usado em sistemas térmicos. Uma caldeira lá da Suzano, é o que é fervido lá? É água. É água. É água que se ferve na caldeira para gerar vapor. Ó, qual é o combustível usado? Aí se usa lá o licor negro, né, que vem da celulose e tal, mas é a água que se usa. Caldeira da ArcelorMittal, água. A maioria das caldeiras de área industrial é água. Então nós usamos muita água porque os sistemas térmicos, a maioria deles, usam a água. Já os sistemas de refrigeração usam os fluidos refrigerantes. Então nós também vamos aprender algumas tabelas, alguns gráficos para os fluidos refrigerantes, que pode ser o freon, pode ser a amônia, alguns fluidos que são usados em sistemas de refrigeração. Tá? Então a gente aprende as mesmas coisas para a água, tratando de sistemas térmicos, e também para um fluido refrigerante, tratando de sistemas de refrigeração. E aí você vai ter pelo menos as disciplinas de termodinâmica, além de Física 2, né? Física 2 vai lembrar a Física do segundo ano, então vai lembrar um pouquinho dessa parte de sistemas térmicos. Mas, profundamente, termodinâmica, transferência de calor, máquinas térmicas e ainda tem uma matéria chamada refrigeração e ar-condicionado, que é voltada só para essa área específica, tá? Então são essas pelo menos 4 matérias que você tem no curso que
que você vai estudar essa parte de sistemas térmicos. Em algumas grades, esses nomes mudam um pouco. Por exemplo, no IFES, se fala termodinâmica 1 e termodinâmica 2. Né? Eu já vi, aqui mesmo na FAACS, bem antigamente, na engenharia química e na produção, nós falávamos fenômenos de transporte 1 e fenômenos de transporte 2. Se trata da mesma matéria, termodinâmica. Inclusive, é uma matéria que eu já ministrei, não aqui na FAACS, mas eu ministrei ela no IFES. E ministrei também máquinas térmicas no IFES, para o integrado. Totalmente diferente, né? Aqui é uma pegada mais a nível de teoria, dimensionamento, projeto. Lá é basicamente um basicão mesmo, né? Mostrar para os moleques quais são as principais máquinas térmicas e alguns cálculos mais superficiais. Aqui já o negócio já é um pouco mais avançado. Obviamente, lá é a matéria do terceiro ano do ensino médio para eles, para quem faz o integrado. E aí tem os processos e ciclos, né? Que a gente estuda muito processo e ciclo, que é o caminho pela sucessão de estados quando ocorre mudança do sistema. Por quê? Como acontecem essas mudanças? A pressão varia de acordo com o volume, de acordo com a temperatura. E essa linha por onde ele passa a gente chama de processo. Qual a importância de estudar essa doideira? É porque, por exemplo, num cilindro, motor 4 tempos, nós conseguimos saber qual é o ciclo através desse processo. O que acontece com a pressão, o que acontece com a pressão, temperatura, volume ao longo de o que acontece no motor, por exemplo, num motor, né? Aqui você tem 1, 2, 3, 4, né? O que acontece no motor nesse ciclo termodinâmico. E aí, quando a gente fala de estudo do ciclo, para entender também a questão de energia, né? Energia, capacidade de realizar trabalho. Energia, capacidade de realizar trabalho. A gente tem uma visão cultural de associar energia à eletricidade. Para quem está aqui na sala, isso aqui tem energia. Que energia é essa? Se eu soltar, ele vai se movimentar? Só o fato dele ter uma altura, um objeto que tem uma altura, tem uma energia potencial gravitacional. Beleza? Se eu pego um arco e flecha, ou para quem é da minha época aí, famosa seta, estilingue. Quando eu estico um estilingue, uma seta, aquela pedrinha tem energia? Porque se eu soltar ela vai realizar trabalho, ela vai se movimentar. Energia potencial elástica. Então, tudo que tem capacidade de realizar trabalho tem energia. Por exemplo, compressor. Peguei um compressor, liguei ele, comprimi o ar, peguei o ar e joguei para dentro dele. Desliguei a energia elétrica. Tem energia ali ainda? Tem. Por quê? Se eu pegar aquele ar comprimido, eu consigo fazer um trabalho com ele. Eu consigo ligar uma parafusadeira pneumática. Eu consigo até mesmo colocar ele num pistão, num cilindro pneumático e fazer realizar trabalho. Consigo. Energia acumulada na forma de pressão, né? Então, energia elétrica, a gente conhece muito a energia elétrica, né? Magnética também existe energia magnética. Energia química, as pilhas, por exemplo, você tem uma solução na pilha, na bateria, que é uma energia química, que ali pode gerar trabalho, ou até mesmo uma reação química qualquer. Se eu pego um recipiente qualquer, misturo um pouquinho de bicarbonato com alguma solução ácida. O que vai acontecer? Não vai fazer uma reação ali que vai tentar aumentar a pressão? Se tiver for dentro do pistão, vai fazer movimentar o pistão? Energia. Então, energia é tudo que tem capacidade de realizar trabalho. Beleza? Tudo que tem capacidade de realizar trabalho, a gente chama de energia e é de várias formas. As unidades de energia, caloria, que é uma unidade usual, prática, o joule,
que é a unidade de SI, e o quilowatt-hora, que é uma unidade especificamente utilizada para conta de energia elétrica, né? Consumo de energia elétrica. Quilowatt-hora. Por que é o quilowatt-hora? Porque muitas coisas nós temos que, às vezes, fugir do padrão pensando na sociedade. Muitas coisas temos que fugir do padrão para pensar na sociedade. Se um consumidor pega uma conta de energia em joules, ele não vai entender tão bem. Mesmo se ele se esforçar, talvez não vai conseguir aprender de onde veio aquele joule. Agora, ele está acostumado a pegar um equipamento elétrico, a potência desse aqui é 500 watts, a potência desse cara aqui é 200 watts, essa lâmpada é 80 watts. Opa, watts eu conheço, e hora todo mundo conhece. Então quer dizer que 1 kWh é se eu ligar uma coisa de 1000 watts, de 1 kW em 1 hora. É mais fácil de deduzir. Agora, joule, eu tenho que pegar esse quilowatt e jogar para Newton vezes metro, Newton metro por segundo, e essa hora tem que jogar em segundo para multiplicar. Aí já fica mais complicado. Então, muitas vezes, a gente foge do padrão para ser um pouco mais inclusivo. Isso acontece muito na engenharia. Trabalho, força vezes distância, e a definição termodinâmica para ele, um sistema realiza esse trabalho se o único efeito sobre o meio puder ser o levantamento de um peso. Formas de trabalho, olha que interessante essa imagem. Essa imagem mostra várias formas de trabalho. Aqui você tem um peso que está sendo sustentado, né, por uma polia, é um trabalho, ou seja, dentro da bateria tem o quê? Tem energia elétrica armazenada através de uma solução química, e essa energia passa para o motor, vira energia mecânica, né, na forma de energia cinética aqui, que faz uma energia, uma movimentação linear. Então são energias, trabalhos na forma de energia passando através da fronteira de um sistema. E aí qual é o trabalho? No trabalho seria a pressão vezes a diferença do volume, né? Ou a área abaixo de um gráfico, beleza? Você sabe calcular a área abaixo de um gráfico desse aqui? Não é um trapézio. Isso não é um trapézio. Está aprendendo agora, né? Integral. Tanto é que, quando a gente fala de trabalho termodinâmico, eu tenho a situação de pressão constante, beleza? Porque o trabalho é a linha abaixo do diagrama PV. Esse diagrama que nós temos aqui, certo? É a linha abaixo. Imagina que essa pressão seja constante. Então, se eu vamos supor aqui, vou até desenhar aqui fora da... Eita. Deixa eu só conectar aqui. Então, assim, o trabalho é a linha abaixo é a linha abaixo do gráfico, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui, imagina que eu tenho um processo vindo daqui para cá, a pressão constante. A figura abaixo desse gráfico é qual figura? Não é um retângulo? Fácil calcular essa área, né? Essa área vai ser simplesmente a pressão vezes o ΔV, diferença de volume. Beleza? Se for uma reta assim também, uma reta assim ou para baixo, também é fácil calcular, né? Que seria o quê? Seria um trapézio. Apesar que essa situação, na realidade, não existe. É muito difícil você ter isso na realidade. Esse diagrama ser uma reta aqui assim. Pressão constante tem, mas ser uma reta é difícil. A maioria das coisas que acontece não é nem reta. A maioria das situações que acontece é essa aqui, que geralmente é uma coisa que pode acontecer, por exemplo, a temperatura constante. Só que a temperatura constante, o gráfico é uma curvazinha assim, é uma curva, né? No segundo ano, eu não consigo ensinar para os alunos como calcular o trabalho aí. Não dá para ensinar para eles.
um trabalho com a temperatura constante. Não dá para ensinar. Não dá. O livro não ensina. O livro não ensina. Por quê? Precisa de recursos que nós só aprendemos no ensino superior, que é a integral. No curso técnico integrado, eu ensinei, porque existe uma forma que dá para você ensinar. Uma forma que envolve LN. Como a galera do técnico integrado já está lá desde o primeiro ano apanhando um pouquinho mais, e a gente já exige que eles tenham calculadora científica, então eles conseguem bater um LN na calculadora científica. Ensino médio ainda não. O ensino médio não tem essa exigência de calculadora científica e tal, de aprender logaritmo natural. Então acaba que a gente não ensina. Eu estou dando isso no segundo ano do ensino médio e não posso ensinar qual é o trabalho, a temperatura constante. Ensina um trabalho que às vezes é uma reta que nem é real isso. Já na engenharia, a gente precisa saber desses trabalhos reais, tá? Porque a gente não pode pensar em arredondamentos muitas vezes, pensar em considerar as coisas como se fossem perfeitos, bonitinho, tal, não. Cara, a gravidade como se 10 é um problema mínimo, né? Mas assim, porque a diferença é muito pequena. Agora, igual, considerar o comportamento de um gás como gás ideal, você já dá a diferença mais gritante. Você quer ver uma coisa que, cara, e a gente não estuda engenharia mecânica aqui, porque assim, é uma coisa muito mais focada. Escoamento em dutos de petróleo. É uma coisa de louco, porque o petróleo é um fluido não newtoniano. Então, assim, quando você vai estudar o escoamento em dutos dele, dá uma coisa de louco, que vai além da mecânica dos fluidos que a gente vê na engenharia. É uma coisa que é focada para quem mexe com a parte de petróleo e gás. Porque são coisas que fogem do escopo, né? Cada curso tem seu escopo, cada nível de ensino tem seu escopo. E a gente tem que trabalhar com a precisão que nos é recomendado. Mas também existem também fatores de segurança para muitas dessas coisas, né? Que a gente não consegue controlar, porque não é tudo que você consegue controlar. Para aquilo que você não consegue controlar, tem fator de segurança. Calor é uma forma de energia, é uma forma de transferência de energia, tá? De um sistema, uma dada temperatura para um outro que tem uma temperatura inferior, ok? Então, sempre que tiver dois sistemas, né, com temperaturas diferentes, é natural que haja transferência de calor. E aí se move aí, tá vendo? Condução, ok? Condução, que é quando você tem o calor transferindo de uma parede com temperatura maior que a outra. Isso aqui é convecção, que é quando acontece essa temperatura através de um fluido. E a radiação, que é quando não precisa de um meio para ocorrer a transferência de calor. Tá? A primeira lei da termodinâmica é o seguinte: estado 1, entrou 8 bolinhas, beleza? E saiu nenhuma. No estado 2, se você for contar aqui, vai ver que tem 4 bolinhas a mais aqui dentro. Por quê? Porque tinha entrado 8 e saiu 4. A lei da termodinâmica ela diz justamente isso, que variação da energia interna é igual a Q menos W. A variação da energia interna é igual a quantidade de calor transferida menos o trabalho. Isso é um padrão. Não tem como você transferir calor, trabalho e mexer na variação de uma maneira que calor se perda para algum lugar. Se calor se perder, tem que ser contabilizado. Então, a primeira lei da termodinâmica vai dizer isso. Em termos mais técnicos, você tem aqui a energia final, a variação de energia é a final menos inicial ou a que entra menos que sai. Essa energia pode ser interna, cinética ou até mesmo potencial, tá? E a soma disso aqui tudo tem que ser igual à variação dessas energias. A variação dessas energias ela é igual à quantidade de calor menos trabalho. É o que diz a lei da termodinâmica. Num ciclo, a gente considera que não tem variação da energia, né? E aqui mostra. A primeira lei em termos de energia, a quantidade de calor tem que ser a variação de energia mais o trabalho. Ou, como eu tinha escrito, né? A variação de energia é igual a Q menos W.
Como em muitos casos a energia a gente considera só a energia interna do gás, a gente esquece o potencial cinético, porque pode ser desprezado em algumas situações, fica a energia delta, vai ser a energia interna, o OK menos W. Isso é muito usado, tá? Isso aqui, ele dividiu tudo por tempo. Tá vendo essa bolinha em cima aqui, na letra Q? Tá vendo essa bolinha aqui? Vocês vão ver muito ela ao longo do curso. Essa bolinha, viu Q com a bolinha é o quê? Q sobre tempo. Viu M com a bolinha, isso é o quê? Massa sobre tempo. Você viu um W com a bolinha, isso aqui é o quê? Potência. Por quê? É trabalho sobre tempo. E acontece muito na engenharia, numa notação nova, que a gente não usa muito no ensino médio, vai passar usando a engenharia mecânica. Uma bolinha em cima significa taxa. Q é trabalho, Q com bolinha em cima, taxa de trabalho. Por exemplo, velocidade. É porque a gente não precisa usar isso na velocidade, porque a gente já tem uma grandeza para ela. Mas eu podia colocar delta S, S, que é posição com a bolinha. Seria velocidade, que seria posição sobre tempo. A gente não usa porque velocidade a gente tem, né? Para velocidade. Mas para não ter que criar uma... Imagina, eu criar uma grandeza para fluxo de massa, eu criar uma grandeza diferente para quantidade de calor por tempo, criar uma grandeza diferente para trabalho por tempo, até tem, que é potência. Cara, eu ia criar muitas grandezas, Então eu só faço algumas adaptações. Coloco uma bolinha em cima, que significa aquela grandeza por unidade de tempo, tá? E na engenharia mecânica a gente vai usar muito. Por quê? Porque geralmente você não tem um tempo definido. Você quer saber em um segundo o que está acontecendo ali. Está entrando tanto por segundo, aí depois, em 1 hora, o que acontece? Multiplica por 1 hora. Mas você não tem uma assim, porque geralmente são processos contínuos. Uma caldeira ela não opera 1 hora, trocou tanto de calor, fez tanto trabalho e parou. Não, ela opera 1 ano seguido, só para fazer a revisão da parada geral. Porque a NR13 manda parar, senão nem isso parava. O motor de combustão interna, ele está focando direto também. Uma turbina, direto, cortando direto. Ela não pega, executa tantos ciclos e parou. Não, é direto, é contínuo. Como a gente trabalha com muita coisa contínua, a gente precisa entender das taxas, né? O que acontece numa unidade de tempo. E aí vai falar das máquinas térmicas. O que é máquinas térmicas? Já falou lá no começo da aula. A máquina térmica é quando você pega um reservatório que tem a temperatura mais quente, né? Que fornece calor para a máquina térmica. Aí esse calor, ele é transformado em trabalho, né? Só que, infelizmente, tem também esse QL. Por que infelizmente? Porque o ideal é que esse QLzinho que está fugindo aqui, o ideal é que ele virasse trabalho também, né? O ideal é que toda energia na forma de calor que eu fornecesse virasse trabalho. Mas isso não acontece. Não acontece porque eu tenho perdas naturais de todo o sistema. Eu vou mostrar para vocês como que num carro a perda é gigantesca. E aí, por isso, geralmente opera em ciclo, mas rejeita um calor, bastante parte do calor, para um outro reservatório ou para o ambiente, e acaba que, por isso que toda máquina térmica tem uma eficiência. Tá? Toda máquina térmica tem eficiência e nenhuma eficiência é igual a 100%. Não consegue. Se faz coisas para melhorar a eficiência, mas não consegue ter uma eficiência igual a 100%. Tá? Aqui mostra, por exemplo, uma máquina térmica, uma fonte quente, uma caldeira, trabalho, e aí você passa por um condensador, uma bomba e volta para a caldeira de novo. De uma maneira cíclica, né? De uma maneira cíclica, porque aquele mesmo fluido, você tem que usar ele novamente. Você precisa usar ele novamente para aquecer a temperatura. Então, tem que ser de uma maneira cíclica, tá? Para você conseguir ter uma continuidade ali. Beleza? Uma continuidade. Eficiência. Qual é a eficiência das máquinas térmicas? Você tem ali a lei da termodinâmica, né? O calor líquido é o trabalho líquido, que é o calor que entra menos o calor que sai.
O trabalho da turbina é o calor que entra menos o calor que sai, tá? Pela definição de eficiência, resultado sobre custo. Ou seja, eu não tive um custo para aquecer esse cara, para fornecer esse calor. Eu tive um custo, me gerou dinheiro, me fez gastar dinheiro. Mas qual foi o resultado? Foi só o trabalho que veio aqui para a turbina, né? Então, a razão entre o resultado, o trabalho e o resultado e o custo é a eficiência. Aqui nesse caso, posso usar essa forma, 1 menos QF sobre QH, que dá no mesmo, né? Aí mostra calor recebido, trabalho, calor cedido, tá? Aí um sistema de termoelétrica a vapor, ciclo de potência, como que funciona, aquele diagramazinho, PV, o ciclo de potência, né? E aí são efeitos que vão acontecer com a variação dessa pressão e dessa temperatura. Fatores que aumentam a eficiência do ciclo, a redução da pressão de descarga da turbina, porque redução da pressão de descarga gera também redução na temperatura, então você está perdendo menos calor. O aumento da pressão na caldeira gera um vapor melhor, porque gera um vapor superaquecido, e também o superaquecimento do vapor, são coisas que caminham junto, vão fazer com que o ciclo aumente. Aqui tem um exercíciozinho, só para a gente entender. Calcule o rendimento de um ciclo de geração de potência composta por uma caldeira que consome 500 kg de cavaco por hora, cavaco que tem um PCI de 4.300 kcal, e por uma turbina que gera 2 kW de potência. Vamos calcular? Qual é a energia? Qual é a energia gerada, o calor gerado? Esse calor vai ser igual a 500 kg de cavaco vezes 4.300 quilocal por quilograma. Isso aqui vai dar quanto? Isso vai dar 500 vezes 4.300, que está dando 21.500. Aqui vai ser quilocal, só quilocal, né? Beleza? Só quilocal. E agora o que eu vou fazer? Mas eu não quero saber em quilocal, né? Eu quero saber isso em... Como posso dizer? Kilojoules, né? A gente vai aprender que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Eu vou multiplicar isso por 4,2, vai dar aproximadamente aí vezes 4,2, 9.030 quilojoules, beleza? 9.030 quilojoules. Só que essa turbina, ele não falou qual é o tempo não, mas eu vou considerar que é 1 hora, né? Considerar que é 1 hora? Ele não acabou não especificando, mas esse aqui é o quantidade de calor. Vamos dizer que isso aqui é em 1 hora. Essa quantidade de calor por tempo, aqui, por tempo, ela vai ser quanto? Ela vai ser 9.300 quilojoules, né? Por hora, porque consome 500 kg por hora, né? Então, eu vou botar por 3.600 segundos. Isso aqui vai dar aproximadamente 9.030.000, na verdade, isso aí tá? Dividido por 3.600. Isso é aproximadamente 2.508,3 o quê? Quilowatts. Agora o rendimento vai ser igual ao que eu estou gerando de trabalho, né?
que é o trabalho da turbina, dividido pela quantidade de calor quente. O trabalho é 2.000 kW, dividido por 2.508, 33 kW. Isso aqui vai dar aproximadamente aí 80%, aproximadamente. É um cálculozinho assim, bobo de como que a gente acha, né, como a gente acha o rendimento de um ciclo de geração de potência, tá? Só um exemplozinho aí, bobo, pra gente trabalhar. Beleza? Show? Obviamente, né, que ninguém ia aceitar umas eficiências baixas. Então, o que se faz? Se busca algumas alternativas para melhorar a eficiência de algumas turbinas, de uns ciclos, né? Uma delas é um ciclo com reaquecimento, ok? É um ciclo com reaquecimento. Como assim reaquecimento? Esse ciclo passa na caldeira, aí passa na turbina, no primeiro estágio, aí volta, dá uma aquecida na mesma caldeira e volta na turbina de novo. Aí gera mais eficiência com uma mesma caldeira. Ou regenerativo, né? Que ele sai da caldeira, passa na turbina, vai para o condensador, bomba, passa na turbina de novo e volta para a caldeira. Tá? São dois ciclos que vai fazer com que aumenta a eficiência um pouquinho aí. Caldeira, que a gente tanto fala, Fibria tem, a Suzano, né, tem 5 caldeiras, a Suzano. Tem a caldeira A, caldeira B, caldeira C, as caldeiras auxiliares A e B. Embora eu não estou na área da Suzano desde 2019, janeiro de 2019 que eu saí da área industrial, mas eu acredito que as caldeiras auxiliares nem devam estar funcionando. A Suzano reduziu muito a sua produção de celulose aqui. Quando chegou no pico de produção de celulose aqui em Aracruz, só para você ter ideia de madeira, fora as carretas, fora o que chegava de carreta de trem, tinha as barcaças da Norsul, que traziam madeira do sul da Bahia para cá, né? E da Bahia, porque tinha barcaça que trazia do Rio, da Bahia, 2 portos da Bahia diferentes, né? Que é Caravelas e Abrolhos. Tinha assim, deve ser umas 7 ou 8 barcaças que traz madeira assim direto para cá. Tinham 2 navios, e cada navio equivale a 5 barcaças e meia. Cada navio. 2 do Rio Grande do Sul vindo direto para cá, lotado de madeira. Inclusive teve até um navio que um cara morreu. Vocês ficaram sabendo do acidente que matou um cara? O cara, no carregamento, a madeira molhou. No carregamento, quando o cara foi descer e a madeira vem de porão do navio, né? Foi 3, né? Foi um só não, foi 3, né? Quando o cara foi descer, ele foi morto pelo próprio gás que a madeira gera quando é molhada. Foram 3, achei que ia ser assim um só, mas foram 3, né? Mas é madeira que vinha do sul do país. Tá? Então, assim, era muito alta a produção. Mas por causa de uma questão de logística em si, de tudo, né? Reduziram muito a produção e aqui acaba que não estava produzindo tanto assim. Aí não tem necessidade de tanto vapor, né? Aí acaba que eles não mantêm todas as caldeiras funcionando, até porque caldeira dá muita manutenção também. Então eles deixam as caldeiras de acordo com a quantidade de vapor necessário, né? O vapor ele pode ser usado tanto no processo, o vapor gerado, tanto no processo. Por exemplo, no secador de celulose, é o vapor que passa pelo secador e é soprado contra a folha para secar a folha de celulose. É vapor direto.
ou pode ser ligado também, no caso da Suzano aqui, aos turbogeradores, que são 6. Só a Suzano Aracruz tem 6 turbogeradores. E eu já fui dentro assim, cara, é gigante. É uma turbina gigantesca, gigantesca. Para gerar energia e usar essa energia na fábrica e também vender essa energia para a Excelsior, se for o caso. Tá? Então, caldeira é um conjunto de equipamentos para produzir vapor, com características específicas. Na ArcelorMittal, por exemplo, eu trabalhei muito tempo na prestação de serviço para a Sankook. A Sankook é uma coqueria da ArcelorMittal, só que ela é terceirizada, não é operada pela própria ArcelorMittal. É uma empresa americana, inclusive que tem um contrato muito longo, e ela tem uma tecnologia muito própria também. E aí são 160 fornos pequenos de produção de coque. E esses 160 fornos, cada 40 fornos, não, são 320 fornos. E cada 40 fornos jogam os gases de exaustão aquecidos para uma caldeira. Ou seja, eles aproveitam os gases de exaustão que saem dos fornos, que estão quentes, para gerar vapor nas 8 caldeiras que eles têm 8 caldeiras, bem menores que as caldeiras da Suzano, obviamente. Aí então ele pega esses gases quentes de exaustão, joga na caldeira, gera vapor e vende o vapor para a ArcelorMittal. No caso deles, eles não têm gerador. A Sankook, ela não tem gerador. O gerador dela fica como daqui no Tica ali. É pertinho, é praticamente dentro dela. Só que o gerador já é operado pela ArcelorMittal. Entendeu? Então ela vende vapor, aí a ArcelorMittal pega esse vapor, joga no gerador e gera energia. Tá? Então o vapor, assim, é muito útil, é muito útil. E aí muitas plantas têm caldeiras para gerar vapor e energia. Alguém já comeu, já viu no supermercado, ou já comprou açúcar Alcon? Alcon, uma marca chamada Alcon, é um que tem um rótulozinho meio azul. É o que Vende demais domina, aqui na Cruz. é o que domina o Espírito Santo, isso daí. Alcon é aqui no Espírito Santo, Poção da Barra. Teve uma crise terrível das destilarias de álcool no estado há uns 6 anos atrás, e a Alcon foi uma das poucas que se mantiveram em pé pelo seu modelo de gestão. Eles, inclusive, construíram uma caldeira novíssima lá. Já tinha uma caldeira, construíram uma caldeira novíssima para gerar vapor com o quê? Bagaço de cana. Como eles são empresas de açúcar e álcool, a cana-de-açúcar é a principal matéria-prima, aí pega o bagaço, para não jogar fora, joga na caldeira, queima, gera vapor, gera energia. É combustível. É combustível, não gera vapor. A própria Alcon, que vende açúcar, vende álcool também, álcool para carro, ela tem caldeira para poder gerar vapor e energia a partir do bagaço de cana. Então a caldeira ela tem vários e vários combustíveis diferentes. A gente vai estudar muito sobre isso ao longo do curso. Princípio de funcionamento, a panela de pressão é uma forma de caldeira, né? O que acontece com a caldeira? Você não quer gerar um vapor qualquer. Você não quer gerar um vapor com pressão atmosférica, até porque é a pressão que vai gerar força que vai gerar trabalho. Então, quanto maior a pressão, maior o trabalho que esse vapor vai gerar. Então, o que é uma caldeira? A caldeira ela vai selar, ela vai permitir com que a água ela se vaporize a uma temperatura maior que a temperatura de ebulição. Numa panela de pressão, por exemplo, a água ela pode chegar a 130 graus. Por isso que ela cozinha os alimentos com mais facilidade. Então, a caldeira ela é isso. Ela vai aumentar, por causa da pressão, ela vai aumentar a temperatura de ebulição e também a temperatura do vapor gerado, temperatura e a pressão do vapor gerado. E esse vapor pode gerar energia. E aí é um caso, por exemplo, da panela de pressão. Lógico que tem a válvula de segurança e a válvula com pino. O que é essa válvula com pino? Aquele pino é pesado por causa disso, para permitir que quando a pressão atinge um valor, ela saia por aquele pino. Mas se for menor, o pino pesado não deixa a pressão sair.
mas se a pressão estiver excedendo, ela, além da válvula de segurança. E panela de pressão é uma coisa que se tem que tomar um cuidado muito grande, porque se uma das válvulas estiver, se as duas válvulas estiverem entupidas, ela pode explodir, como já aconteceu em várias residências. Na casa dos meus sogros mesmo já aconteceu, quando minha esposa era mais nova, ela me contou que uma panela de pressão explodiu na casa dela. Então, a panela de pressão é interessante que se troque ela com um certo período de tempo, que se faça manutenção, que se faça limpeza, porque é uma caldeira que você tem dentro da sua casa, que gera pressão e pode explodir. E é o diagrama TV da água que eu tinha mostrado, alguns tipos de caldeira, a flamo tubular, que são tubos, né? Você tem a aqua tubular, você tem a mista, que pode ser uma parte flamo tubular e uma parte água tubular. A maioria das caldeiras são mistas. Principais componentes são os pressostatos, válvula PSV, controle de nível, saída de vapor, tubulação dos gases, saída dos gases, manômetro, queimador, vários componentes que detêm uma caldeira. E aí, a eficiência energética da caldeira pode ser melhorada através do processo de combustão, isolamento térmico, isso é essencial, tá? Geladeira que está com problema de isolamento térmico, o que ela faz? Ela gasta mais energia. Energia é dinheiro. Por quê? Você não gera energia do nada. Você gasta dinheiro para gerar energia. Então, quando você perde energia por causa de uma deficiência de isolamento térmico, você perde dinheiro. Cara, eu tentei enfiar isso na cabeça dos caras da Suzano, Cara, eu peguei os cálculos, porque assim, tem muita linha na Suzano que está sem isolamento, muita tubulação sem isolamento. E na época eu trabalhava no seu cabo, eu falei, gente, tem tubulação sem isolamento. Eu fiz um relatório gigantesco na época, assim, não cheguei a detalhar mais porque não tinha como, na minha função, fazer isso. Aí eu peguei e falei assim, tem isso, cara. A tubulação sem isolamento, ela transfere tanto de calor por hora, com isolamento é tanto, a diferença é tanto. Vocês estão perdendo tanto de energia por hora, por causa de 1 metro de isolamento. Aí eu me propus a fazer o quê? Cara, vamos fazer um contratinho para eu fazer um estudo para vocês. Vou entregar um relatório com quanto você vai gastar para repor isolamento e quanto isso vai tirar de economia em vapor. Os caras não quer pagar. Tipo assim, coisa de 12 mil reais, 13 mil reais que a empresa que eu trabalhava vai cobrar. Nada. A energia que está perdendo por causa da tubulação sem isolamento é gigantesca. Então, assim, infelizmente, o problema das empresas é a famosa maneira de governo semelhante à política governamental. É muito parecido. Não parece, mas é muito parecido. A empresa é privada. Só que os caras querem fazer um modelo de gestão que é anual. Ele não quer o resultado seu ao longo de 10, 20 anos. Ele quer o seu resultado esse ano. Então, se você vai fazer uma coisa que vai gerar resultado esse ano, beleza. Agora, se o resultado é daqui a 3, 4 anos, você já fica receoso de fazer. Por quê? Eu vou gastar uma coisa, que o resultado é 3, 4 anos, mas no final desse ano, o meu resultado não vai ser bom. Então, isso acontece com muitas empresas. Fazem as coisas, eu tenho, 400 mil para gastar de manutenção. Prioriza coisas que os resultados são imediatos. E com isso, você pega a Suzano e está sucateada. Não tem outra palavra para se dizer. Sucateada. Cara, eu já fui em fábrica de celulose, que se você quiser abrir uma marmita na escada da caldeira, você abre e come. Abriu lá. Quê? Oi? Você abre uma marmita, velho, na escada da caldeira e come tranquilo, de tão limpa que é a fábrica. Limpa. A secagem intacta. Aqui não. Aqui é uma vazação de um monte de vazamento e uma sujeira que só, sim, por causa de falta manutenção. Vazamentos e purgas de água e vapor. Tirar esses vazamentos é interessante para você ter um aumento da eficiência. E a purga de água e vapor.
o que acontece, né? Você tem linhas de vapor e, como vocês vão aprender, vapor ele pode ser condensado, saturado ou superaquecido. E aí você tem umas formas de tirar um pouquinho do condensado da linha de vapor para melhorar a sua eficiência. Se alguém trabalha no céu, já até visto uma linha de purgador, é uma linha finazinha que faz que de vez em quando vai do nada, está jogando fora o condensado da linha. Já da Suzana aqui, o purgador fica direto. Por quê? Faz isolamento térmico. E vocês vão aprender isso, que quando eu reduzo uma temperatura de um vapor, eu posso tirar ele da região de vapor superaquecido e trazer ele para a região de saturado. Ou até mesmo dentro da região de saturado, quando eu reduzo a temperatura, eu aumento a quantidade de condensado na linha. Então aquele condensado que era para sair só de vez em quando, fica saindo direto. Porque tem falha no isolamento, aí acaba que tem esse problema. E a qualidade de vapor, arraste de condensado. Tudo uma coisa que gera outra. Então, se eu quero melhorar a eficiência, eu tenho que evitar perdas de qualquer forma, porque a perda, além de ser energia jogada fora, pode gerar problema. O condensado, ele pode gerar cavitação. Imagina, uma linha de água, de vapor, cheia de partículas de água. O que você acha que essas partículas vão fazer? Vão se chocar contra as coisas. E é para pegar o rotor de uma bomba, pode pegar uma bomba não, né? Mas assim, uma válvula pode danificar a válvula, de tanto ficar batendo aquelas condensadas, gerar erosão. Então assim, é um problema que vai gerando problema. Como diz aquela música, é problema puxando problema, né? Caldeira NR13, as novas regulamentadoras nós temos. O que faz ter parada todo ano é a NR13, que antes toda a caldeira tinha que ser inspecionada a cada 12 meses, agora é a cada 18 meses, por isso que a quantidade de paradas de fábrica diminuiu, porque aumentaram-se o tempo da NR13, tá? A turbina também, a turbina a vapor, ela é uma máquina térmica, onde a energia contida no vapor é convertida em trabalho mecânico, tá? Então assim, caldeira eu gero vapor. Turbina eu pego esse vapor, gero trabalho mecânico. E esse trabalho mecânico eu posso fazer o que eu quiser com ele. Posso gerar energia elétrica, ou posso gerar alguma coisa, algum trabalho específico, mas turbina é o que faz o vapor virar trabalho mecânico. A passagem de vapor gera forças que, aplicadas às pás, determina o momento que faz girar o rotor. Tá? Você tem vapor de entrada, trabalho e vapor de saída. Aí você tem variação de entalpia, de energia cinética, energia potencial, tudo isso que faz a turbina funcionar. Ela tem as suas carcaças, mancais, o rotor e as palhetas, né? Aqui mostra um esquemático dela, tá? Tem também os condensadores, que é usado para pode ser usado em muitos sistemas térmicos, tanto de refrigeração quanto sistemas de vapor também, onde você tem água de resfriamento para poder reduzir a temperatura de algo quando for necessário, tá? Aí você tem uma turbina a gás, motores rotativos, alternativos, o famoso motor de combustão interna, muito utilizado nos nossos veículos, né? Até hoje é o mais utilizado. Acredito que nos próximos anos vai começar a perder bastante a utilização até ser substituído pelos motores elétricos, enquanto a gente não tem enquanto a gente não tem a questão das baterias sendo bem desenvolvidas, que o maior problema do carro elétrico é a bateria ainda é muito cara. Então, quando as baterias começarem a baixar muito o preço, eu acredito que o número de carros elétricos vai aumentar porque vai baixar o preço. Hoje, quem tem 200 pontos para pagar no carro elétrico, por ele ser elétrico, ou híbrido, né? Que também é um motor de combustão interna, mas com vantagens elétricas associadas com o motor elétrico. Mas o motor de combustão interna, ele ainda é muito utilizado e acredito que não vai deixar de ser utilizado tão cedo, até porque em aplicações mais leves até vai, mas carreta, se mover uma carreta a um motor elétrico, acho que vai ser bem difícil por enquanto. Então, vai ser muitos anos ainda pela frente de motores de combustão interna no mercado, tá?
São alternativos, eles tem a tampa do cabeçote, o famoso cabeçote, o bloco do motor e o cárter, né? Esse caso é um motor que fica imergido em óleo no cárter, tá? E aqui tem o eixo virabrequim, que transforma o movimento oscilatório do cilindro em movimento rotatório do motor. Aí tem o ciclo Otto, que é gasolina, e o ciclo diesel, tá? No Otto, a centelha elétrica, no diesel é a própria compressão, a compressão que faz gerar a ignição. No Otto, gasolina ou álcool, e no diesel, óleo diesel. E a mistura é fora da câmara de combustão e no diesel é dentro da câmara de combustão, tá? Aqui no caso no Otto, você já entra no cilindro com a mistura ar-combustível, a ignição e gera, né, o trabalho. Já no diesel, não. O ar ele entra de um lado, o combustível entra de outro, e aí você tem a ignição acontecendo por causa da compressão, tá? Mas por que acontece a ignição? Porque quando o diesel é comprimido, ele vai aumentar a sua pressão, aumenta a temperatura e automaticamente ele atinge a temperatura de ignição e explode. E aí aqui tem o motor de 4 tempos, né, que é o mais utilizado hoje em dia, o que acontece em cada tempo no motor. Vocês vão aprender isso com mais calma, tá? A aspiração, o primeiro tempo, onde recebe a misturar combustível, compressão é o segundo tempo, aí tem a ignição, que é o terceiro tempo, e a saída dos gases é o quarto tempo. E aqui é o sistema de válvulas, né? Essas válvulas aqui que fazem com que aconteçam esses tempos aí no motor, a gasolina ou a álcool, 4 tempos. Diesel também é assim, né? Mas muda só o tipo. E aí que mostra, né, o que acontece. E geralmente o motor 4 tempos isso aí falando palavras de alguns anos atrás, o motor 4 tempos de veículos, carros, geralmente eram 4 cilindros, porque cada cilindro estava em um tempo. Hoje em dia já se faz muito motor 1.0 com 3 cilindros. Esses motores 1.0 turbo, que quem começou a desenvolver foi a Ford. Eu lembro que eu comecei a pesquisar sobre esses motores alguns anos atrás. Foi a Ford primeiro, que desenvolveu o motor EcoBoost 3 cilindros, aí depois vieram as outras montadoras também desenvolvendo motores 3 cilindros, turbo, que hoje em dia substitui a maioria dos motores do mercado. Você vai comprar um Cruze, eu acho que o Cruze ainda é 1.4 turbo, mas o Onix Cruze é 1.0 turbo. Motor que, assim, consegue ser econômico quando precisa, mas consegue ter força e potência quando precisa. Motores inteligentes. Motores hoje são motores inteligentes. Tem o 2 tempos, né? Que é mais usado para barcos e algumas motos de trilha, né? Aquelas DT. São fortes igual um touro. Se você botar aquela moto na mão de um moleque, um motoboy desse, eu acho que ele vai comer chão, porque ela vai dar um tiro, ela dá um tiro mesmo, ela é muito forte. Tem uma diferença na lubrificação, né? Ela só tem 2 tempos só. E aí tem as diferenças, né? E aí são símbolos termodinâmicos, aquele diagrama PV, mostra como que é uma doideira, um pouco diferente do que a gente estuda, e é só uma comparaçãozinha boba. Motorzinho de um Uno com a Ferrari, para você entender as dimensões, como que são as diferenças dos motores, né? Enquanto o Uno tem um diâmetro do cilindro de 70 milímetros, o Ferrari ele vai ter 92. O curso dos pistões de um motor do Fiat Uno é 64,9 milímetros e da Ferrari é 75,2. Só por essas informações você já consegue saber qual é a potência do motor. Por quê? Potência não, a cilindrada. Porque cilindrada nada mais nada menos é que centímetro cúbico de volume. Então, por exemplo, se eu pegar esse 70 ao quadrado, que é o diâmetro, vezes π, dividido por 4, né, vezes 64,9. Deu 249 mil. Vou dividir por 10 a sexta, porque milímetros cúbicos para centímetros cúbicos, divido por 10 a sexta.
por 10 a sexta, deu 0,200 deu 0,249 litros, ou 249 ml, né? 249 cilindradas. Uma cilindrada é 1 ml. Esse é o conceito de cilindrada. Uma cilindrada é 1 ml. Se você pegar o cilindro, do ponto que ele inicial, ponto inferior para o ponto máximo que ele vai, cilindrada é a quantidade de água que cabe ali dentro. ml. Em ml, isso aqui é cilindrada. No Fiat Uno, cada cilindro tem 249,7 cilindradas. Isso vezes 4 vai dar 999 cilindradas. O famoso motor 1.0. Já o da Ferrari tem 92 milímetros, né? Então, eu vou colocar em centímetros. 9,2 centímetros ao quadrado, vezes speed dividido por 4, vezes 7,52. Já o motor da Ferrari, cada cilindro tem 499,9 cilindradas. Multiplico isso por 12, vai dar os 5.999 centímetros cúbicos, ou 5.999 cilindradas, famoso motor 6.0. Tá? As taxas de compressão, você percebe que não é muito diferente. É lógico, os cilindros da Ferrari são 4 cilindros, Uno e 12 em vez da Ferrari. Combustível Flexo só gasolina. Aí peso por potência, aí começa a briga, né? Feia, né? Um batendo no outro. Aqui enquanto tem 12 kg por cavalo, esse aqui tem 2 kg por cavalo. Ou seja, é um motor leve. É um motor leve. Por quê? É um motor aqui, tem quantos cavalos? Deixa eu ver se fala aqui. 660 cavalos, né? 660 cavalos. E o carro tem 1.320 quilogramas. Porque se eu tivesse... Agora imagina se fosse eu fosse querer, só com o motor de Uno, motorizar uma Ferrari. Olha o peso que é ter o carro. Muito grande. Então o motor de carro potente, além de ser de cilindrada, ele tem que ser um motor com mais tecnologia para ele ser leve. E se for muito pesado, não adianta, né? Então, é assim que a gente... E a potência também não está de acordo só com a cilindrada, né? A potência está de acordo com o peso do carro e tudo mais. Até a aerodinâmica vai influenciar também na potência do carro. Então, é uma comparação entre o famoso Fiat Uno e a Ferrari, que muita gente gosta, mas pouca gente tem. Existem motores também de grande porte. Olha o tamanho do motor e olha o tamanho da pessoa que está perto do motor. Né? Motores de grande porte, tá? Você tem embarcações, né? Embarcações são motores também de combustão interna, só que no caso da embarcação é óleo BPF que se usa. Mas tem motores gigantescos, para trabalhos gigantescos, são motores gigantescos. E você pode perceber, só uma comparação, esse é um motor de grande porte. Olha o diâmetro da camisa, quase 1 metro. Olha o custo do pistão, 2,5 metros. Olha a cilindrada, 25.000 litros a cilindrada do motor. 25.000 litros. Cada cilindro fornece 7.780 HP. Rapaz, é muita potência. Você já viu um motor de 20 HP, motor elétrico? É uma cepa, velho. Tem sim. O motorzinho, o motor de barco é 2 tempos, mas assim, não é leve. Carrega um motor de barco de 25 cavalos. Muito pesado. Lembrando que HP e cavalo não é a mesma coisa, tá? Um é 735 watts e o outro é 745. A diferença é pequena. Um é cavalo a vapor e o outro é horsepower. 3 HP, pequenininho. Para lanchinha pequena, lanche alumínio, né? Cara, assim, imagina. Cara, eu trabalhava, fazia um serviço de limpeza de secador.
antes a gente desenvolver uns aspiradores, a gente alugava aspirador industrial. Tinha um aspirador que a gente alugava que ele tinha 2 motores de 15 HP. Pesado, cavalo, 15 CV. Pesado. Agora imagina 25 mil. 25 mil. Um motor de um carro de 100 cavalos, o peso que ele é. Um motor de Fiat Uno de 70 cavalos. Você vai pegar só o cabeçote, já é pesado. Então, assim, imaginar, uma rotação menor, né? Rotação de 100 RPM, geralmente motores muito grandes. Imagina esses. Cara, imagina só. O meu avô tem um motor de 4 de 2 para levantar. Igual, tem muita gente que. Na empresa que eu trabalhava, os chefes inventaram de comprar uma lancha de fibra, né? Aí, rapaz, que precisa de um motor. Você, rapaz, o motor é tantos mil. Tá doido, muito caro. A lancha é pesada, o motor tem que ser bom. A rotação menor, um torque maior. Mas muitas vezes o motor muito grande, por que ele não roda tão rápido assim? Porque imagine que esse motor gire, ele vai ter um eixo muito grande, né? Ele vai ter uma pá muito grande. Se tiver algum rotor para alguma coisa, uma pá muito grande. Exatamente. Imagina, rapaz, se ele tivesse 2.000 RPM, ele teria que ter uma velocidade periférica muito grande. Isso é quase impossível. Essas rotações mais altas, ou é em motor de combustão interna menor, ou é em motor elétrico, que é a indução. Agora, motor grandão assim, geralmente a rotação menor mesmo. Que, rapaz, é 2,5 metros esse cilindro. É 2,5 metros, imagina. 2,5 metros, cara. É muito grande. Isso aqui é interessante. Triste, mas interessante. Energia contida no combustível, 100%. 30% vai para o motor, vai para a roda do seu carro. 30% é convertido em energia mecânica. 5% em radiação ou convecção. 30% acaba indo para o sistema de arrefecimento e 35% de escape. Então, você vê aí que a maioria, a eficiência energética do motor a combustão interna, ele é muito pequeno, tá? Ele é muito pequeno. É uma das menores que tem dentro dos outros sistemas elétricos, dentro de turbina, vapor e tal. A diferença é que, assim, a energia que você está inserindo, que é a energia química do combustível, ela acaba sendo mais barata que outras formas de energia. Entendeu? Por exemplo, eu estou vindo com vapor de uma caldeira passar ele para uma turbina. Né? Esse vapor, até eu passar ele para a caldeira, ele é mais caro do que a gasolina. Só que, é claro, né, em grandes quantidades, assim, tal, um combustível não fóssil é mais vantajoso. Mas, e o combustível ele tem muita energia. Tem muita energia. Então, assim, ele não é barato em relação ao sistema. Ele tem um custo de energia mais barato, o combustível em si. Só que quando ele perde 70% para virar energia mecânica, aí ele acaba se comparando com as outras formas de energia, que tem eficiência maior, mas são um pouco mais barato. Então, assim, o valor por caloria do combustível, ele não é caro, não. O que é caro dele é que perde muito. Então, você precisa de mais combustível. Você precisa de 1 litro de combustível para andar, dependendo do carro, 6 km. Você pegar um Opalão aí, pegar 6 km, cara, 6, 7 km. Um carro mais econômico, 12, 13. Tanto é que, assim, o que mais evoluiu nos carros nos últimos anos? Eficiência energética. Foi o que mais evoluiu nos carros, foi eficiência energética. Cara, o Cruze faz 18, o Cruze novo, velho. Faz 18. Isso era impossível anos atrás. O meu Celtinha faz 12,5. Um carro bem menor, motor menor, mas o Cruze, por ter um motor mais... lógico, se você pisar, ele vai beber igual frequentador de boteco. Agora, se você andar normal, ou antigamente até o carro pesado, ele bebia muito. Hoje o motor inteligente, o que mais evoluiu dos motores foi a eficiência energética. Acabou, o que eles fizeram?
Não vende mais carro. Antigamente, você pegava na época do Monza, do Vectra, era tudo 2.2, 2.4. O Jetta, acho que foi o último carro com um motorzão grande assim, né? E tinha Jetta até 3.4, 2.8, eu acho. 3.0, não me engano. O Jetta foi o último carro com motor muito grande. O Cruze, antes desse último agora, era 1.8. O novo Corolla, esse Corolla que ficou de 2015 até ano passado, era 1.8. O Honda Civic era 1.8. Já teve Honda Civic aspirado que era muito maior, 2.0 e tal. Então, assim, eles estão conseguindo manter a mesma potência, reduzindo o tamanho do motor, ou seja, reduzindo o consumo de combustível. Quanto maior o motor, maior o consumo de combustível. É o que estão mais buscando no mercado hoje de desenvolvimento de motores, é a eficiência energética. E não só nos motores. Lâmpada, LED, muito menos energia. E por aí vai, porque energia está cada dia mais cara. Então, vamos gastar menos energia. Já que o povo não sabe gastar menos energia, o povo não sabe andar menos de carro, o povo não sabe desligar a luz com mais frequência, porque a gente precisa da luz. Hoje, somos uma sociedade que a gente passa 18, 17 horas acordado. Não tem esse negócio. É raro uma família que dorme 8 horas da noite, cara. Nós estamos aqui 10 e pouco estudando. Você vai chegar em casa, você não vai conseguir dormir logo de cara. Então, assim, somos uma sociedade que a gente usa mais energia mesmo. Então, a gente precisa, como é uma fonte esgotável, a gente precisa pensar o quê? Em soluções de engenharia para reduzir esse consumo, tá? E aí, tanto é que a engenharia ela tem desenvolvido muito nessa área de consumo energético. E é isso, galera. Até a próxima aula. Hoje nós falamos sobre sistema de energia. Na próxima aula já entra a matéria da A2 e aí vocês vão receber no fax virtual. Fiquem atentos no fax virtual, porque eu vou passar uma atividade avaliativa na forma de questionário. Vocês vão ter até semana que vem para fazer, até na segunda-feira, tá? Não vai estar difícil, eu prometo, vai estar tranquila, que é mais ou menos para poder a gente fechar o ciclo de avaliação. Introdução à engenharia mecânica, eu não tenho intenção de prejudicar ninguém, a intenção é só mesmo gerar esse bate-papo, esse diálogo mesmo, poder mostrar para vocês um pouco do que a gente vai ver ao longo do curso, tá? Então, assim, não quero prejudicar ninguém, só quero mesmo ajudar. Então, é uma matéria para a gente poder ver coisas novas aí, e a partir da semana que vem, aí já vai entrar uma parte um pouquinho mais de unidades de medida, conversão de unidades e tal, maneiras mais interessantes de fazer isso. Beleza?